Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Tony. Esse podcast é um oferecimento da Truque Pague, meios de pagamentos, da Tipler, recapagens, da 3S Tecnologia, do Tony, da Trajeto, da Edine, de todo mundo que trabalha nesse negócio aqui. Hoje nós estamos no 5º episódio de 1000 episódios que vai ter esse podcast, e nós estamos aqui com dois grandes profissionais que eu tive o prazer de conhecer ao longo da jornada no transporte, que hoje, além de profissionais da área jurídica, contabilidade, tributário, são também mentores da Trajeto, mentores do nosso programa de mentoria, participam lá, dão aula, já davam aula antes, agora dão aula mais ainda, né? Então, eu vou deixar eles se apresentarem hoje aqui, o Dr. Fernando e a Elisângela Pereira. Vamos começar por ti, as primeiras mulheres, né, doutora? Primeiras damas. Pode se apresentar para nós. Então, eu sou Elisângela Pereira, sou contadora, sócia proprietária da Grantus, contabilidade especialista em transportadoras. Sou formada pela Unicinos, especialista em tributos pela PUC, também tenho um MBA em Direito Tributário pela BSSP. Estou aí no ramo da contabilidade para transportadoras já há mais de 15 anos, né, tratando exclusivamente com o transporte. Sou também palestrante do SecSergs, estão lá já faz 3 anos, né, ministrando cursos para o SecSergs e também para o SecSepar, que é o Sindicato dos Transportadores do Paraná. Estamos aí para ajudar, né, contribuir nas dúvidas do pessoal aí nessa parte tributária, junto com o excelente doutor Fernando. Muito bem. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada. Doutor, está contigo a apresentação. Comigo. Tony, então, primeiro, obrigado pelo teu convite e parabéns pelo teu trajeto, pelo teu podcast, pela tua mentoria. É um prazer enorme estar aqui com vocês para conversarmos sobre o direito tributário. Uma apresentação minha, eu me chamo Fernando Massinhan, sou sócio da Zanella Advogados, responsável pela área tributária. Também me dedico ao transporte, assim como a Elis, há muito tempo. Se eu não me engano, no SecSergs, por exemplo, que sou assessor jurídico, já estamos no escritório há 14 anos atendendo praticamente de forma ininterrupta. Nós somos assessores tributários também da BTI, que é a Associação Brasileira de Transportes Internacional. Somos assessores da FETransul. Participamos do Comitê Tributário da CNT também, acompanhando todas as alterações legislativas e dando apoio jurídico nessas mudanças, na reforma tributária, por exemplo. E quanto ao currículo acadêmico, eu sou advogado formado pela PUC, contador formado na URGS, não atuo na contabilidade, isso aí eu deixo para Elisângela, que é mestre, mas tenho contabilidade, mestrado na PUC, dou aulas hoje na PUC, já dei aulas na Unicinos, na URGS, na Univel, em Cascavel, na FMP, em diversas universidades, especialmente na área de ou direito tributário ou concurso relacionado ao direito tributário, e acompanho o transporte aí há 20 anos, pelo menos. Então, Tony, um prazer enorme, espero conseguir contribuir de alguma forma aqui no teu podcast. Com certeza, esses dois aqui, gurizada, eles conhecem a fundo a dor do transporte, né? A gente conversa muito sobre o transportador, sobre as dificuldades, e eu vou começar com a pergunta que é sempre a primeira pergunta aqui no nosso podcast. Por que o transporte é tão difícil? Começa com a pergunta difícil. Para o transportador é fácil, porque ele já começa numa choradeira aqui quando pergunta isso, né? No direito tributário eu consigo dizer porque é difícil, tá? Consigo já entrar na matéria aqui, como se dá. Vamos lá. Que tributos incidem, Tony, no transporte que doem para o transportador? PIS e COFINS, ICMS. Vamos ficar nesses dois por enquanto. Começando pelo ICMS. O ICMS, ele é um imposto, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Qual que é o único serviço que incide ICMS? Transporte. Então, é um tributo que foi destinado para o comércio, mas que o transporte se aplica. E aí, hoje, a gente fica discutindo que insumos dão créditos de ICMS, nós vamos entrar nessa pauta com certeza ao longo do podcast, mas é justamente por isso. Nós temos uma Constituição desde 88 prevendo que nós teríamos direito a crédito de ICMS, no transporte não pode,
porque isso não está claro. Esse problema o comércio não enfrenta, esse problema a indústria não enfrenta, mas o transporte enfrenta. PIS e COFINS é a mesma coisa. Se nós pensarmos na lógica do PIS e da COFINS, por exemplo, uma indústria sabe exatamente quais são os insumos, certo? Agora, o transporte, quais são os insumos? A gente vai falar para um juiz, para um fiscal da Receita, ele pensa que o insumo do transporte é simplesmente o pneu que está rodando e o diesel. Tá, mas e o rastreador? E o seguro da carga, que é obrigatório? E o EPI? Cada um desses itens nós temos que justificar. Então, assim, se tu me perguntas por que o transporte é tão difícil, porque eu acho que o legislador nunca olhou para o transporte. O transporte foi um apêndice, sabe, à indústria e ao comércio. Embora, como a campanha do Setserx, tudo gira sobre rodas, embora tudo gire sobre rodas, me parece que o transporte sempre não teve o papel de protagonista ainda nessas questões. Eu vejo que a gente, agora olhando o transporte de fora, né, porque eu, de transportador, estou virando também um prestador de serviço do transporte. E o que eu estou conseguindo identificar com esse trabalho, né, que são mais de 130 empresas que já passaram na nossa mentoria hoje, é que o transporte ele tá à margem da eu achava que era só o motorista ele vive meio à margem da sociedade também, né? Mas as próprias transportadoras, como o Marcos falou ontem aqui, uma atividade meio, né? A gente é um meio entre a indústria e o cliente, entre o comércio e o cliente, ele ficou relegado, né? Ficou à parte e acabou ao longo do tempo apanhando de todo mundo nesse processo, né? E Tony, nem vou entrar na parte que eu não tenho conhecimento, que eu não gosto, mas vamos pensar no trabalhista. As leis trabalhistas funcionam muito dentro de uma indústria, são direcionadas para dentro de uma indústria. Tá, mas daí nós vi até teu vídeo falando sobre isso, as horas de parada, todos os problemas inerentes ao transporte, que a gente sabe que são complexos e não conseguem ser aplicados. Então, assim, eu digo, olha, transportador, eu considero uma das atividades econômicas mais difíceis mesmo, em termos de regulamentação e tributação, não só na tributação, mas eu vejo, seja na matéria de seguro, na matéria de regulação da NTT, seja na matéria tributária, sempre envolve uma complexidade muito grande. Então, agora nós já podemos falar aqui que, com o aval do Dr. Fernando, o transporte é o setor mais difícil. Porque já me falaram, mas todos os setores está todo mundo chorando. Tá bom, mas o transporte eu acho que o risco, né? Eu sempre digo que o risco que se tem não tem retorno financeiro sobre o risco, não existe retorno financeiro sobre o risco, e a gente está sempre lidando com o imprevisível, né? E o imprevisível do transporte não é, com todo respeito aos guri aqui da gravação, né? Nós estamos com a equipe aqui, pessoal. O imprevisível numa produção de vídeo é atrasar, não dá certo uma coisa. O imprevisível do transporte é um caminhão tombar, é um pneu sair da roda e entrar num bar e matar meia dúzia. Eu já vi acontecer, então tudo tem grandes proporções de estrago também, né? Então, a gestão de riscos é muito importante. Mas vamos passar a palavra para a Elis. Por que é tão difícil, Elis? Eu sempre digo que o transportador, ele é um cara extremamente corajoso, né? Porque ele entrega uma arma para uma pessoa que ele mal conhece, que é o motorista, né? O motorista entra na empresa e recebe um caminhão, né? Então, só por isso a gente já consegue, sem entrar em matéria tributária e contabilidade, a gente já consegue perceber que imagina a situação do transportador que está ali tendo que fazer isso para fazer o transporte, né? Porque ele não pode dirigir todos os caminhões sozinhos. Então, e tem mais a questão da subjetividade também, né, doutor Fernando? Que tudo na parte tributária e também na contabilidade, tudo é muito subjetivo quando a gente fala em transporte, né? A gente não consegue ter uma certeza de nada, né? Então, com certeza, eu concordo plenamente que o transporte é um dos setores mais difíceis que tem. E essa arma nas mãos erradas, né? Não é todos os motoristas, mas na mão errada, assim como um carro, como uma moto, pode virar uma arma realmente. Só que o caminhão, ele é uma arma de maior potência, né? E cara, bastante cara. Uma moto é um 38 ali, um caminhão é uma bazuca. Se der um tiro, rebenta com tudo. Muito bem. Bom, entrando no nosso tema aqui, né? A gente sempre faz essa pergunta sobre a dificuldade e, com certeza, um dos pontos onde há a maior dificuldade do transportador, e eu acho que do brasileiro em geral,
é justamente a parte de tributação, contabilidade, até porque o perfil do empresário transportador é um perfil mais da prática, da operação e menos gestor, né? Não se preocupa tanto com a parte tributária, e é onde a gente vê as caca acontecer, os problemas acontecer. E eu queria perguntar para vocês, assim, quais são os erros mais comuns que vocês veem hoje, assim, no transportador procura a Elisângela na contabilidade, procura o Dr. Fernando com algum problema, quais são os erros mais comuns? Eu começo? Erros mais comuns. Eu percebo, assim, que um dos erros mais comuns do transportador é não se preocupar com a parte tributária e com a contabilidade já no início da empresa. Isso é uma coisa que a gente percebe, é nítido, assim. Sempre quando tem uma empresa que já está lá, eu sempre digo que quando começa a apertar no bolso, é que eles procuram resolver. Só que, na verdade, isso seria muito mais fácil de resolver se fosse resolvido já no início. Com planejamento. Com planejamento, né? Então, hoje, por exemplo, tu vai uma transportadora, um empresário, sei lá, o Tony quer abrir uma transportadora e vai e procura um contador. O contador vai lá e diz, vai faturar quanto? Vou faturar X. Eu vou ter um caminhão, vou faturar 100 mil. Beleza, eu vou abrir a tua empresa aqui e vou colocar no Simples. Cara, mas não parou para ver qual que vai ser a estratégia dele para o futuro? Vai ser um caminhão para sempre? Como é que vai ser daqui para frente? Não, vai ali e coloca no Simples. Não tem essa preocupação com o planejamento já no início, né? Ele está preocupado em transportar, né? Não é simplesmente colocar a carga dentro do caminhão e sair para a estrada. Isso. Ontem até eu já abri uma caixinha aqui, fazendo perguntas, o pessoal mandar perguntas, né? Aí tem uma aqui que corrobora a tua tese. A gente comentou antes aqui, cadê o cara aqui? Enquanto ele vai encontrando aí. Ele perguntou qual o regime tributário ideal para quem trabalha 100% como terceiro. Ou seja, esse cara já está trabalhando. Ele já está operando, já está faturando. E agora é que ele está preocupado com o regime ideal, né? Sim. Então, eu acho que um dos principais erros, assim, que é muito comum mesmo no transporte, é se preocupar com o tributário depois que a água está batendo na bunda. Pode falar isso aqui? Pode. Pode. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando começa a apertar o sapato, a pessoa vai lá e procura resolver, sendo que poderia ter feito isso já no início, né? Esse planejamento. Tony, o que me chama a atenção nas transportadoras que chegam sempre lá no escritório, eu penso até em exemplos dessa semana, é que tem uma história que é comum no transporte. Qual seja, que teve um motorista que se tornou empreendedor e que decidiu montar uma frota e fez uma empresa com a sua esposa, ou com a sua filha, ou com o seu filho, e começa a crescer, e começa a vender frete. E eu tenho exemplos no escritório de empresários fantásticos que criaram impérios a partir dessa história. Mas muitos que chegam lá no escritório são esses assim, eu tenho um contador que não é especialista, não é que nem a Elisa, assim, que não sabe nada de transporte, que me colocou no lucro presumido ou no simples. Agora eu estou com uma dívida grande aí na Receita Federal ou na Procuradoria. E aí o que nós fazemos quando chega uma situação dessa? Nós temos que olhar para o passivo que já está constituído, então a pessoa já vem carregando um peso enorme para conseguir faturar numa margem pequena, está antecipando seus recebimentos, então é uma bola de neve que tu tem que conseguir administrar para que ele consiga se liberar disso e começar uma vida nova. Então, esse é o erro, eu acredito que comunga com o que a Elis está dizendo, no seguinte, olha, o tributário é a última das opções. E o transporte é muito complexo. Então acho que essa seria a resposta inicial. Assim. Cria um passivo grande ao longo do tempo, né? E aí não acha mais jeito. Não, e tem uma questão, né? Tu falaste, caminhão é uma bazuca. Olha o risco. Acho que todos nós vem na nossa mente aquela queda que tivemos em Santa Catarina recentemente, né? De um caminhão de álcool. Olha o nível do risco que aquele transportador tomou naquela situação e o problema que deu ainda foi menor do que poderia ser. E muitas vezes eu vejo que as empresas tomam um risco imenso em algumas operações e, digamos que ela seja organizada tributariamente e evita tomar um risco mínimo no tributário. Vou te dizer um exemplo. Crédito de PIS e COFINS sobre EPI. EPI dá direito a crédito ou não? É necessário para a minha operação, porque o conceito de insumo para PIS e COFINS, já entrando numa questão mais técnica,
é essencial para a operação ou não? O EPI é essencial, é até obrigatório por lei. Então, eu entendo que ele dá direito ao crédito. Mas aí, de vez em quando, eu fico com um transportador discutindo por alguns dias, dizendo, olha, toma esse crédito aqui, o risco é diminuto, quase não existe. Mas esse ele evita olhar de tomar um risco, talvez porque a Receita Federal possa questionar, ele tenha que se defender, mas ele toma um risco na estrada imenso. Então, assim, o transportador bom é o que sabe dimensionar bem esse risco. Dizer, não, eu sei até onde é que eu vou na estrada e eu sei até onde é que eu vou no tributário. Né? Se eu tenho um bom jurídico, um bom contador que me diz, olha, o crédito sobre o rastreador é discutível, mas nós temos força para discutir? Temos. Quais são as consequências se der errado? Tá, esse risco eu vou tomar. Entende, Tony? Eu acho que entra nessa questão do risco, né, onde entra a área jurídica. Nesse caso que tu falou aí, por exemplo, eu fui atrás um pouco para ver, não acompanhei tanto, mas o dono da transportadora tinha 4 caminhões. O caminhão tombou lá e foi verificado que foi por algum incidente, alguma desatenção, alguma coisa do motorista dele ali, que vai responder também. Mas esse acidente pegou fogo em não sei quantos carros, parece que só 3 não tinham seguro, mas tem o seguro ali da carga do caminhão dele, e com certeza, para quem não sabe, pessoal, segura a questão do tem seguro, né? Tem seguro. Só que a seguradora entra contra a empresa depois com um processo de regresso. Então, o tem seguro, a seguradora vai lá, vai indenizar o dono do carro que pegou fogo, e depois vai chamar o dono da transportadora para conversar. Primeiro eles vão mandar uma mensagem lá: oi, tudo bem? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer. Não deu? Vai levar uma ação. Então, assim, é muito importante isso que o Dr. Fernando falou, porque quando tu não administra o risco da empresa, aí tem essa questão tributária, o cara não olha, não vou olhar aqui para um créditozinho que eu tinha de PIS e COFINS, que eu tenho medo que um dia vão me fiscalizar. Mas aí tu, por outro lado, tu assume um risco na estrada aí, por exemplo, no transporte ali de produto químico, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, tu deveria, pelo menos, colocar umas câmeras no caminhão, ter uma gestão mais forte nesse sentido, né? É uma analogia boa, Tony, essa questão das câmeras. Se tu coloca as câmeras, tu está minimizando o teu risco, né? Então, vamos voltar para o crédito de PIS e COFINS. Como é que eu minimizo o meu risco? Lembro agora de uma discussão com um transportador, que é nosso amigo, inclusive. A gente teve uma discussão sobre crédito sobre uniforme. Dá direito ao crédito ou não? É obrigatório ou não? Numa primeira leitura, pode vir um fiscal da Receita e dizer, não, consegue transportar sem uniforme. O caminhão vai do ponto A ao ponto B. Vai ao ponto A. Só que daí, o que eu fiz para ele? Solicitei que ele pegasse uma carta do embarcador dizendo que era obrigatório utilizar uniforme para entrar naquela empresa. Eu falo, bom, para prestar esse serviço que eu presto, eu preciso de uniforme. Sim. Senão, não é na empresa. Então, ele diminuiu o risco, como uma câmera num caminhão, por ter conhecimento da situação e dizer, tá, agora vamos tomar esse crédito com o risco diminuído, entende? Com certeza. E os riscos na contabilidade, como é que estão sendo administrados? Na contabilidade é uma loucura, né? Porque eu não sei se isso acontece só comigo, mas da maioria das empresas que a gente atende lá no escritório, num primeiro momento, assim, as empresas que nos procuram, me parece que a contabilidade também é uma área que é totalmente esquecida. E até mesmo para as transportadoras que já estão no lucro real. Existe essa desorganização total, assim, é quase que uma cultura geral de transportadoras ter a contabilidade desorganizada. Então, eu vejo, assim, que o pessoal não dá muita bola para isso mesmo, sabe? É bem... E aí, de novo, quando tá apertando a pedrinha no sapato, daí o pessoal vem e procura resolver, né? Mas, assim, a questão de riscos ali também é uma coisa, assim, que é muito palpável, né? Quando a gente começa a olhar a contabilidade, nossa, mas como é que tu... Porque começa que a transportadora, que é optante pelo lucro real, a base de cálculo dos impostos vem da escrita contábil. Então, tipo, não existe uma transportadora que seja optante pelo lucro real e não tenha contabilidade, pelo menos não deveria existir. Mas o que a gente vê na prática são contabilidades que são totalmente desorganizadas mesmo, que tem um termo jurídico para isso, que é imprestável, né? Na norma fala exatamente isso, que a contabilidade, quando ela não
indica qual é a realidade da empresa, ela é uma contabilidade imprestável, e o que a gente vê na prática são muitas contabilidades que podem ser consideradas juridicamente como sendo uma contabilidade imprestável e estão ali, tipo, eu peguei empresas, Tony, para vocês terem uma ideia, assim, eu peguei empresas que eram lucro real, estavam obrigadas ao lucro real há bastante tempo e não tinham entrega de SPED. O SPED contábil, que é a escrituração contábil mesmo. Pera aí, ela tava no lucro real e não tava mandando SPED. Sim, eu peguei esses casos. Então, Muito bom, nota 2. então, para vocês entenderem assim, que essa administração de risco que a gente está falando, na contabilidade, é quase que, assim, é totalmente esquecido, sabe? Pelo menos é isso que eu percebo. São raras as empresas que têm um setor contábil, assim, que seja mais ativo, um gestor, lá, um controller, né, que esteja olhando para isso e que a gente consiga ter um papo de profissional para profissional, assim. Que a maioria tá ali, tipo, tô aqui, tô transportando, meu cliente tá satisfeito, deu. Essa parte eu vejo depois, quando tem problema. Mais ou menos isso. E como é que é isso, doutor? Porque muitas vezes, assim, principalmente quem vem em empresa pequena e média, tu não tem não acontece com tanta frequência uma fiscalização, né? Mas quais são as fiscalizações mais comuns, assim, que vai acontecer, se tu fizer isso aqui, vai dar BO. Tá, isso é interessante. Aqui eu vou dar uma estratégia, então, em primeira mão. Como é que eu sei quando eu vou ser fiscalizado? A Receita Federal lança anualmente um plano de fiscalização. Então, ela coloca ali os itens que ela vai fiscalizar. Vou dar um exemplo. É tipo a placa antes do pardal. Assim, isso é público. Exato. Esse plano é público. Esse aí é uma leitura de Natal. Eles lançam no final do ano. Tu tem que estar lendo isso aí no Natal para saber como é que tá. Mas, por exemplo... na praia, final do ano, então, eles colocam assim... Ver como é que a gurizada vai se lascar no que vem. Eles colocam assim, por exemplo, estruturas societárias que utilizam o Simples Nacional para economizar contribuição sobre a folha de pagamento. Então, a empresa que tem uma empresa no lucro presumido ou no real e outra no Simples, e os funcionários estão no Simples. Então, assim, eles anunciam, olha, eles anunciam, vai ser fiscalizado ano que vem. Outros exemplos, então ano que vem vai ter crédito sobre PIS e COFINS. O fato é que hoje a Receita Federal, ela tem metadados que mostra exatamente qual empresa está saindo da média. Então, ela verifica, todos aqui são transportadores, mas um paga em torno de 1% de PIS e COFINS no risco final, enquanto os outros, na média nacional, estão pagando 3%, depois do débito e crédito. Então, vamos dar uma olhada nesse de 1%, o que está acontecendo. Ela tem claro que tudo hoje está muito sistematizado, os elementos de fiscalização da Receita são muito avançados, ela tem um computador. Eu acho que se eles quisessem, eles pegavam todo mundo no atacado. Com certeza, assim, né? com certeza absoluta. Mas a questão é a seguinte, a gente sempre tem que pensar que a fiscalização pode voltar 5 anos para trás, certo? Hoje nós temos elementos de fiscalização, a Receita Federal do Brasil tem capacidade para cruzar dados de todos os brasileiros, mas de todos os americanos, assim, é algo absurdo. Então, se eu não estou correto e estou correndo risco, tem que pensar que o sistema de fiscalização cada vez mais fica cada vez melhor. Hoje, daqui um pouco, eles integram com uma inteligência artificial que vai dizer qual contribuinte tem que ser fiscalizado. Se eu não estou adequado, eu sofrerei o pênalti. Então, a gente tem que ter essa visão de futuro para saber que, olha, o mecanismo já está muito avançado. Se eu for amador na minha organização com esses planejamentos, por exemplo, tenho 3 empresas no Simples Nacional, que é crime. Faço uma estrutura societária com a minha esposa, com a minha irmã, coisas nesse sentido, né? Ou abro uma no lucro real e outra no presumido, utilizando de uma forma indevida. São questões que, ao longo do tempo, tendem a dar problema. Então, assim, se tu já conseguiu algum benefício com planejamento, digamos, arrojado, tenta se adequar, porque a probabilidade, ao longo do tempo, é que, em algum momento, vai ser fiscalizado. E em 2025, quais são os tópicos Não tinha nada específico do tributário, que eu me lembro, assim, do transporte, tá? Mas eles geralmente têm questões previdenciárias, da contribuição da folha. Como o transporte ficou desonerado, agora temos 2 anos aí para acabar a desoneração
ele já ficou abaixo do radar previdenciário, pelo menos, mas a questão do crédito de PIS e COFINS é o que a gente mais pega de fiscalização lá no escritório, né? Então, problema de crédito, enfim, sobre insumos, que é muito complexo, né, Elis? Porque Sim. é diferente o insumo que uma empresa que transporta químicos vai utilizar de uma empresa que transporta carga frigorífica, né? Então, eu diria que crédito de PIS e COFINS é um ponto de atenção que sempre tem que estar em análise, inclusive por oportunidades. E esses planejamentos societários também é um ponto que hoje em dia está muito fácil de chamar atenção e ser desmantelado. Cuida com o rolo, gurizada. Não tá dando mais para fazer rolo. E o que é bastante comum, né? É o que Rolo? que mais a gente vê. O pessoal faz isso? E se der rolo, nos Eu chame, nunca né, vi. Elias? Nos chame. Se der rolo, nos chame. Tá aí o cartão. Tem uma advogada aqui, ó. Ela evita que o rolo aconteça. eu evito Se o rolo e ele acontecer, chama ele ajuda a dar menos BO lá. Menos. Mas eu sempre digo uma coisa assim que é o mais importante, né? Que o empresário, primeiro, antes de procurar qualquer solução, ele tem que decidir o que ele quer fazer da vida, né? Com certeza. Porque o que a gente vê, assim, é que o pessoal, eu tenho aqui 4 empresas no Simples e aí tá estourando o limite, o meu contador falou o quê? Abre a quinta. Abre aqui. Abre a quinta. Daí, aí vem me procurar, a primeira coisa que eu falo, o que tu quer fazer? Tu quer continuar errado, quer continuar na informalidade, quer continuar com esse planejamento torto, ou tu quer resolver a situação? Se decide. Se tu quer resolver a situação, daí eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Agora, se tu quer continuar na informalidade, continua lá com o teu contador que mandou abrir a quinta. Isso é uma decisão. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque uma vez veio uma pergunta para mim, do cara falando, devo sair do CPF caminhoneiro para ir para o MEI caminhoneiro, né? E aí eu respondi justamente isso. O que tu quer pensando no longo prazo? Tu quer ser um caminhoneiro o resto da vida? Pode ser, não estou julgando, né? Tu quer ser o CPF ali, porque tu vai faturar teu caminhão no CPF, vai ter os teus gastos, aí vai pagar imposto de renda, daqui a pouco vai usar um cartão pessoal, vai ter milhas, vai poder viajar com a família mais final de ano, coisa assim. É uma decisão. A outra decisão é se tu quer crescer. Mas se tu quer crescer, o que eu vejo é que as empresas, elas começam muito desorganizadas, assim, e tem etapas de crescimento. Só que o que o brasileiro quer, muitas vezes, ele quer crescer, mas ele quer crescer desorganizado. Sem Então, ele está olhando para crescer, ele quer ganhar mais, ele quer faturar mais na empresa, mas ele não quer organizar aquilo ali. Eu não estou falando pagar mais imposto, porque eu acho que quanto menos imposto conseguir pagar, melhor. Com certeza. Mas começa esses rolos. Em vez de fazer uma empresa no lucro real, botar o faturamento todo lá, vai aumentar o score de crédito dele no banco, vai ter uma gestão mais organizada. Não, ele vai lá e faz 4 empresas no Simples. Uma no filho, na filha, na mãe, e aquilo vira uma confusão de conta e começa a pagar o boleto de uma na outra, e aquilo ali dá um BO desgraçado no futuro. E eu sempre digo assim, Tony, quando vejo uma situação dessas, algumas vezes já recebi transportadores terceiros, eventualmente, olha, estou aqui, mas atualmente eu não declaro nada. Né? Mas eu quero fazer um planejamento tributário. Eu falo assim, olha, melhorar o zero eu não consigo. Não pagar nada hoje, eu não consigo fazer um planejamento que não vai pagar menos que isso. Então eu falo, olha, melhor que zero a gente não consegue. Né? Mas a empresa organizada, ela tem uma tendência e uma transportadora no lucro real hoje, né? Eu acho que a gente pode entrar nesse tópico, né? O que é melhor para um transportador, lucro real ou presumido? Sei que está na tua mente isso, eu peguei já. O que é melhor? O que eu vejo hoje, a Elis vai ter os cálculos e a gente já tem inúmeros exemplos que chegaram no lucro presumido, nós orientamos aí para o lucro real, chegou no final do ano, depois de 1 ano, 2, a diferença foi de mais de R$500 mil por ano de tributos economizados por ter migrado para o real. Mas o real tem uma questão que é favorável também. Ele te permite o planejamento. Ele te permite saber quando tu vai tomar uma despesa maior para não pagar aquele tributo. Ou se tu vai tomar um risco de, olha, estou nesse momento com dificuldade e quero aumentar a minha margem de risco no crédito de PIS e COFINS. Bom, no lucro real tu tem essa chance, no presumido tu não tem.
teu faturamento é a tua base de tributo. Então, acho que, Elis, compartilha a tua experiência, depois eu trago para não dominar demais. Vamos falar presumido e real primeiro, né? Depois a gente entra nas questões do simples. Eu acho que podemos falar. Essa é uma pergunta, pessoal, que mais aparece. O que é melhor? O simples, o real ou o presumido? Sim. E a resposta é? A pergunta é de milhões. Depende. A resposta é Essa depende. é a melhor resposta que eu posso te dar. Essa é a melhor resposta. Então, vamos começar, então, comparando presumido com real, né? O que acontece no lucro presumido? Quando a transportadora faz a opção pelo lucro presumido, existe uma presunção de imposto. Ou seja, o legislador lá que fez a legislação, ele está dizendo quanto é o lucro da transportadora. E para fins de IRPJ, é 8%. Para fins de contribuição social, é 12%. Então, isso que o doutor Fernando está falando faz muito sentido, porque a transportadora não tem chances de gerenciar esse número. Está lá na legislação, é 8% e 12% que tu vai ter que pagar. Aí vai ser a tua base de cálculo para o imposto. Vai virar em 20%. Já no lucro real, o que acontece lá no lucro real? A base de cálculo para esses dois tributos, que é IRPJ e contribuição, né? Não vamos entrar no PIS e COFINS para não confundir muito. IRPJ e contribuição. No lucro real, é o lucro que deu da contabilidade. Então, a empresa vai registrar lá as suas receitas e as suas despesas. O lucro que ela teve ali vai ser a base de cálculo do imposto. Daí eu pergunto assim, no geral, por que falam, né? Estão falando por aí que eu sou a defensora do lucro real. Mas o que acontece na maioria das transportadoras? Quanto que é uma margem de lucro gerada na contabilidade da transportadora? É difícil uma transportadora que gere 18%. Na prática, a gente vê Média isso. nacional, se eu não me engano, é 3%. Eu tenho na minha mente assim, entre 1 e 5. Eu falei média 3. Vai dar a média 3, mais ou menos. Tá. Isso. Média de? Lucro líquido. Lucro líquido. O lucro de transportadoras, a margem de lucro das transportadoras, isso eu lembro de ter lido numa pesquisa, se não me engano, na própria CNT, que era 3%. Isso. Olha, eu estou falando de memória aqui, pode ser que tenha alguma diferença. Mas aqui a Elis confirma que é entre 1 e 5. Isso. Então, o que a gente está falando aqui? Que a transportadora que está no lucro real vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre 2,5%, os 3%, aquilo que for ali a média. E se tiver no lucro presumido, vai pagar sobre 8%, vai pagar sobre 12%. Ela não tem a gestão disso, entendeu? Ali no lucro real, ela pode fazer a gestão disso. Né? Conforme der o lucro ali, ela vai poder gerenciar esse tributo. Ela pode gerar um custo a mais naquele mês. Vou pagar imposto, então já vou... Isso. Vou ter um custo a mais. Comprar pneus. Vou comprar pneus. Vou fazer uma compra grande esse mês para não gerar tanto imposto de renda, né? Fazer o cálculo ali, vou pagar 100 mil de imposto de renda, peraí, vou comprar 100 mil de pneu aqui. Quem está no lucro presumido não tem essa opção, vai pagar os 100 mil de imposto de renda. Isso. Exatamente. Aí o que a gente faz lá no escritório mesmo, os clientes que a gente atende lá, a gente faz esse acompanhamento e consegue mostrar para o cliente durante o trimestre que ele pode dar uma melhorada nas compras dele ali. Então, porque o lucro real tem duas formas de ser apurado, né? O lucro real trimestral ou mensal por estimativa. No lucro real trimestral, então, a gente fecha por trimestre. Então, por exemplo, eu posso chegar lá dia 20 de março, estou no primeiro trimestre, posso chegar lá dia 20 de março e dar uma olhada no resultado. Estou vendo aqui que o meu lucro vai ficar ali em 6%, em 7%. Tá, mas eu estou precisando comprar pneu, eu ia comprar dia 5 de abril. Não vou antecipar essa compra, eu vou comprar dia 30 de março, que eu consigo usar essa despesa ali e diminuir esse imposto a pagar. E o pneu que tu for comprar, compra da Atual Pneus, e se for recapar, é com a banda Stipler, tá? Aproveito para... Já fizemos o jabá aqui. Vocês percebem como, assim, para vocês é a rotina, o dia a dia, né? Para mim também se tornou um pouco, acho que hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento tributário bom, assim, para me virar lá na empresa, mas com certeza para quem está ouvindo aqui, começa a ouvir isso, IRPJ, não sei o que, CSLL, daí eu PIS e COFINS, aí o que vem na cabeça da pessoa? Mas esse lucro real é muito complicado, eu não vou fazer isso, simples é lá o faturamento e tal. Como é que vocês veem agora essa mudança para a reforma tributária? Vai simplificar isso ou não vai? Como é que vai ser esse negócio aí? Estou curioso, Tony, para escutar a Elis, tá? Se quiser, eu começo a dar a minha opinião sobre a reforma. Então, assim, só para colocar todos na mesma página, né? O que vai mudar com a reforma tributária para o transporte, especialmente?
Hoje se paga PIS e COFINS. PIS e COFINS vai virar um tributo único CBS. Só que lembrando, né? PIS e COFINS hoje já é um tributo único. A gente chama PIS e COFINS, mas a apuração é exatamente a mesma. Então, vai trocar PIS e COFINS por CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e ICMS e ISS, né? ICMS, que é estadual, ISS, que é municipal, virarão IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Para o transportador, vai mudar o ICMS, porque a maioria dos transportadores não paga ISS, só aqueles que fazem transportes dentro Municipal. do intramunicipal, né? Então, basicamente, para o transporte, vai trocar de PIS e COFINS para CBS, que é uma coisa, e ICMS para IBS. Há, na Constituição, em toda a legislação, digamos assim, princípios que são de simplicidade, cooperação, transparência, que nós esperamos que ocorram. Mas quem está, para eu tentar dar uma opinião bem direta, até aqui, quem está hoje no lucro real já vai sair melhor, porque já está acostumado. Não teremos mais o PIS e COFINS cumulativo, né, Elis? Não vai mais ter a opção do lucro presumido na apuração do PIS e da COFINS. Todos estarão dentro do lucro real numa alíquota de 27%, 28%. No CBS, no caso. No CBS. E começa ano que vem já a alíquota teste. Tá? Em 2027 acaba. Então, assim, pensa que... Em 2027 não vai mais existir o PIS e COFINS, vai existir só o CBS. Só o CBS. Exatamente. Mas daí que o PIS e COFINS hoje é 9,25, né? Uhum. E o CBS vai ser quanto? Cara, que não, acho Como em é torno que- de 11%. 11%. Eu acredito, Então já tem mas- Uma cravadinha ali. já tem Exato, 2% ali. exato. Aí teve mais o IOF de hoje, né? Não. Mais 2% nas operações de crédito. E o outro é o IBS. IBS. E como é que esse vai funcionar? Esse vai migrar até 2032. Até 2032. Então, vão ter mudanças paulatinas até 2032, quando o ICMS vai ser extinto. Tá, e se nós pegar hoje um ICMS padrão 12%, esse aí vai ser quanto? 17. Maravilha. Ele vai e aí nessa vai ser gradativo, né? Esse fim do Sim. ICMS vai ser gradativo e ele termina em 2032. Durante esse período de teste ali, a alíquota do ICMS vai diminuindo e a alíquota do IBS vai aumentando. Uhum. Vai Vai acontecer isso até trocando. 2032. Então, nós vamos ter dois sistemas caminhando em paralelo. Vai ser Imagina maravilhoso. que loucura. Como é que vai ser isso na contabilidade? Já deu para A gente responder vai a optar pergunta, né? daí? Vai optar no início do ano? Tipo, vou Não. pagar IBS agora, não vou sair do ICMS? Não depois- tem, não. Para as empresas do Simples vai ter esse direito de fazer a opção Uhum. de pagar o IBS e CBS dentro do Simples Nacional ou pagar por fora, Uhum. para as empresas do Simples. Mas o que eu estou vendo assim de maior dificuldade vai ser para as empresas que estão no lucro presumido, Uhum. principalmente em relação ao PIS e a COFINS, porque ICMS a gente nem dá para adentrar muito no ICMS, porque a gente não tem muita base para isso, não sabe como é que vai ser feito essa migração para o IBS, né? Não tem muitos dados ainda disso. Mas para fins de CBS, que é o que substitui o PIS e a COFINS, isso já está definido. 2026 começa o período de teste, de recolhimento teste, e 2027 acaba o PIS e a COFINS. Então, as transportadoras que estão no lucro presumido, hoje o que acontece com elas? Elas pagam PIS e COFINS de 3,65% sobre o faturamento Uhum. e não tem direito de aproveitar nenhum crédito. Sim. Isso acaba em 2027. Todas as transportadoras, elas migram automaticamente para o regime geral, que é chamado lá dentro da reforma tributária, onde ela vai pagar o CBS e vai ter direito a créditos. Ou seja, ela não tem opção de pagar uma alíquota menor e não aproveitar crédito, que é o que se tem hoje, né? Uhum. No regime cumulativo, que é o que a gente Pois fala. é, não vai ter o negócio dos créditos? Como é que vai ser? Não. Tony, pensa, sabe, tu já fizeste essa migração há bastante tempo, eu lembro, para ir para apuração. Faz tempo que eu conheço o Tony, que vocês podem ver, então. Mas eu lembro da gente ter tido essa discussão sobre migrar e apurar os créditos de PIS e COFINS. Sabe a dificuldade que é para quem está entrando nesse mundo? Então, imagina que tu, ao longo desses últimos anos, a 3.65 não se preocupou com teus fornecedores, se eles fornecem notas ou não, né? Quem faz a carga e descarga, meu subcontratado, etc.
e no outro ano vai migrar e tu não sabe nem as despesas que vão te dar o direito ao crédito. Então, por isso que o que a Elis está falando é justamente, olha, a empresa que não estiver no lucro real vai ser a maior impactada, porque ela não sabe, ela sequer sabe como jogar o jogo do crédito e débito. Então, muita atenção para você, transportador, que está com uma contabilidade ainda insistindo pelo lucro presumido, porque a nossa janela está fechando em 2 anos. E, Tony, quer saber o que muda em 2 anos? Além disso, se tu quiseres aí ganhar uns cabelos brancos, acaba a contribuição à desoneração da folha em 2 anos. Tá? Então, nós temos a reforma tributária no horizonte, fim da desoneração da folha, está em tramitação no Congresso Nacional a tributação dos dividendos. Essa noite, agora, todos nós acordamos com a notícia do aumento do IOF, que acabou voltando. Então, assim, é uma chuva ali. Ontem às 10 da noite, eu acho, que foi anunciado. Que foi anunciado, sim. Então, assim, quem não está com o tributário em foco tem que gastar um pouco de tempo nisso, né? Contratar um profissional adequado, tomar conta da sua empresa nesse sentido. Vamos chorar aqui agora. Quer um lencinho, Tony? Mas vai ter... Eu vi alguma coisa... Bom, vamos lá. Foi pelos meus cálculos aqui, 11% de CBS, mais 18% de IBS, 17%, né? 17%. Estamos falando de 28% de carga tributária. O imposto de renda e CSLL continua ou não? Continua. Continua também. É porque, assim, isso é uma coisa que é importante esclarecer também, né, doutor Fernando? A reforma tributária é sobre os tributos do consumo. Não entra tributo sobre renda. O que a gente tem de tributo sobre renda? IRPJ e contribuição social, que as transportadoras pagam. Isso não muda. Continua exatamente do jeito que está. Vai então ter não muda praticamente nada. Vai ter o lucro presumido, né? IRPJ e contribuição social, os 8%, os 12%, tudo normal. Lucro real também, tudo normal para IRPJ e contribuição. Para o que muda? PIS e COFINS, ICMS e ISS. São esses 4 que mudam. E o IPI. E o IPI, que daí transportadora não. Sim, daí para transportadora não vale, né? Então, a minha conclusão aqui, vocês podem dizer que estou errado, mas é que a reforma tributária foi uma reforma não para simplificar, mas só para aumentar a carga tributária. Bom, mudou o nome dos impostos ali. Qual é a promessa? PIS e COFINS, tá? Tu paga 2 guias separadas. Tudo bem, mas sempre todo mundo... Tu já falou uma vez, paguei meu PIS. Não. Meu PIS e COFINS, É a mesma coisa. Mas qual que é a ideia? Né? Até para assim... Defende essa ideia. Vamos lá, agora sou advogado do governo. Né? Então, por um momento, fui para o lado negro da força. Eu chamo meus colegas da Procuradoria do lado negro da força. Fui para o império. Né? Que ele tem fundamentos. Né? Hoje, nós temos aí uma legislação de ICMS dos 26 estados mais o Distrito Federal, cada uma diferente da outra. Se nós pegarmos o regulamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu desafio qualquer pessoa a ler aquele regulamento, é uma coisa... É louco. Sem fim, é gigantesco. Fica classificando qual é a alíquota para bolacha, qual que é a alíquota para sorvete. Então, assim, tem muitos problemas no ICMS. O ICMS é um tributo muito, muito complexo. Além disso, nós temos diversos novos mercados que ainda não são tributados. O streaming, Airbnb, essas locações por temporada não pagam nem ISS nem ICMS. Streaming paga ISS, mas assim, o que é isso? É serviço ou é produto? Então, nós temos, sei lá, o joguinho que tu compra à vida. Isso é um produto ou é um serviço? É ISS ou é ICMS? Então, nós tínhamos uma estrutura tributária muito problemática. Agora, IBS e CBS não vai mais interessar. Então, assim, Tony, tua empresa presta um serviço de transporte hoje. Ela vai pagar 28% CBS e IBS, tá? Ela aloca para um terceiro, porque tu tens um caminhão para alocar para um terceiro, tu locou o caminhão para terceiro, tu vai pagar IBS e CBS sobre a alocação do caminhão. Tu fez a venda do veículo, tu vai pagar IBS e CBS sobre a venda do veículo. Então, assim, qualquer operação sobre bens e serviços, independentemente de qual vai ser o serviço, vai incidir da mesma forma. Então, isso que tecnicamente simplificaria. Exato.
Pelo que isso simplifica a vida do governo. Meu, Claro, eu estou aqui advogado do governo agora. Ah, tá, Ele Mas está assim- fazendo o papel do lado negro da força. Mas daí também tem o outro lado. Assim, até hoje, nós estamos discutindo sobre os créditos de PIS e COFINS e ICMS. O que eles prometem? O que o governo promete? Não, agora tu vai tomar crédito pleno. Se tu contratou o advogado e a contadora, e o advogado e a contadora pagaram IBS, CBS, virou teu crédito, que hoje não gera crédito. Isso eu ia perguntar. Então tu vai ter crédito, por exemplo, pneu, insumo, acabou essa discussão também, que tu falou do EPI, Não tem mais. acabou a discussão. É o que eles Tu prometem. pagou lá, eu vou me acreditar, eu comprei Exato. R$1.000 de EPI teu, tu pagou 11% de CBS, eu vou lá, os 11% da nota, acreditar. R$110 vai ser meu crédito Exato. de CBS. Então, isso é positivo, não vou só queimar o pessoal, isso é uma coisa positiva. Então, isso é uma vamos coisa olhar boa. macro, assim, ó. Será que, eu fico me perguntando, será que não vai ser bom para o transporte? Pode ser que seja. Tá, a gente tem vários problemas, muitos problemas, mas vamos lá. Um grande embarcador aqui do estado contrata a tua empresa transportadora. Tu vais pagar IBS, CBS, digamos que seja aí 28%. Ele vai se creditar desses 28%, tá? E tu vais ter os teus créditos sobre compra de caminhão, diesel, pneu, contador, advogado, caneta, internet, tudo vai te dar direito a crédito. Se tu conseguires negociar bem o frete e dizer, olha, os impostos estão incluídos aí no preço e tu vai me pagar a alíquota cheia de IBS e CBS. Bom, se eu recebi 28%, eu não vou pagar 28% para o governo. Eu vou pagar 28% menos meus créditos. Então, poxa, se me sobrar 8% aí nessa jogada, beleza. Essa é a tese do governo, tá? Essa é a tese do governo. O que nós vemos de problemas nisso? Que o transportador, e aqui eu já entro em outra pauta, Tony, sobre planejamento para o futuro dos transportadores, tá? Qual que são os maiores custos, Tony? Me diz aí. Quais são os maiores custos do transporte? Maiores custos da carga lotação. O que tu tem na tua empresa que tu diz, cara, isso aqui é caro? O maior é a contratação do terceiro, que o terceiro tem todos os custos. Eu vou tirar isso fora, né? Tá. Então, vamos colocar diesel, o motorista, né? O custo do motorista, manutenção, pneus e aí vem todo, né? O custo administrativo é alto, tecnologia, Seguro. Seguro. Mas tu mencionaste ali o motorista administrativo. Isso se chama folha de pagamento. A folha de pagamento não dá direito a crédito tributário. A folha de pagamento não dá direito a crédito tributário. Em 2027, nós temos ainda o fim da desoneração da folha de pagamento. O que eu vejo... Tem um rombinho lá no INSS para tapar também, né? 90 bi desviado dos aposentados. Um apartamento, uma coisa por aí. Mas o fato vai aumentar o custo da contratação. Porque se eu contrato terceiro, e um dos poucos créditos presumidos que existem é a do TAC, quando eu contratar um TAC gera um crédito, mesmo que ele não pague, é um dos únicos créditos que tem na reforma, que não é um crédito financeiro, é um crédito presumido, me parece que vai aumentar o custo da folha, e aí aquele transportador que conseguir, a tendência vai ser naturalmente terceirizar. Sim. Aquele que tiver uma boa terceirização talvez seja o que tenha o diferencial. Que em tese tu vai ter o crédito cheio, né? Vai ter o crédito presumido. O que pode acontecer é a galera começar com aquela função de ter a frota e uma empresa separada lá, uma empresa subcontrata a outra. Ou a pejotização. Pejotização pejotização da motorista. mão de obra também, do motorista. Mas esse é um ponto até, né? Tem algumas pessoas, principalmente aí eu vejo no centro-oeste, ali no norte, faz a contratação do motorista no MEI, né? Faz um MEI caminhoneiro para o motorista, que a gente já sabe que está errado, né? Mas está acontecendo no mercado. Não, hoje né? pode, né? Então, MEI caminhoneiro existe. Né? Não, MEI caminhoneiro existe, mas para o caminhoneiro Entendi. que tem o caminhão. Sim, entendi. Que a galera está fazendo o MEI caminhoneiro Para o motorista. Para o motorista. Entendi, e aí contrata ele como um PJ. O motorista fica feliz porque ele não paga um monte de imposto de renda, INSS, coisa nada. E, enfim, financeiramente faz sentido, mas a gente sabe do risco trabalhista, toda aquela confusão, o que é complicado, porque deveria ter essa liberdade, né? Sim. O que tu pensa sobre isso, Alice? É rolo, né? É rolo. Como é que é? Tua frase é rolo?
Caminhão, Confusão. rolo e confusão. Caminhão, rolo. rolo e confusão. Exatamente. O que é reforma tributária, basicamente? É isso mesmo. as três coisas ao mesmo Caminhão, tempo. rolo e confusão. É as três coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o que é importante a gente citar aqui também é a questão de escolha de fornecedores. Uhum. Isso é uma coisa que está, né, doutor Fernando, na reforma tributária, a empresa, a transportadora vai ter que ter uma gerência muito ativa nessa questão de escolha de fornecedores. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, a transportadora do Tony vai lá e compra pneus da Tipler. Uhum. Tipler é lucro real. Vai estar lá no regime geral da contribuição da CBS. Então, a Tipler vai transferir para o Tony todos os créditos daquilo que ela pagou. Sim. Ela vai pagar os 11% lá e o Tony vai tomar os 11%. Uhum. Beleza, tudo certo, tranquilo, mil maravilha, é isso que tem que ser. Agora, a Edine escolhe um fornecedor de pneu que é do Simples Nacional. E esse fornecedor do pneu que é do Simples Nacional, ele optou por continuar pagando o PIS e a COFINS, que é a CBS, dentro do Simples Nacional. O que vai acontecer? Ele vai poder transferir os créditos para a Edine só no limite daquilo que ele pagar dentro do Simples. Que hoje isso depende da faixa de faturamento que ele está, mas vamos supor ali que ele esteja com o PIS e COFINS representa do DAS dele, daquela guia que ele paga do Simples, 2,5%. Ele vai transferir para ti os 2,5%. Sendo que a Tipler vai transferir os 11%. Mas aí hoje isso acontece um pouco também, Não, né? hoje não. Não? Hoje o PIS e COFINS, quando tu compra de fornecedor verdade, do Simples, sim. tu ganha os 9,25. Ganha cheio, né? Ganha cheio. Isso é uma das disparidades que a reforma tributária quer acabar. Né? A legislação quer acabar com essa disparidade. Porque como que a Edine toma crédito se o fornecedor não paga? Mas é a regra, tá lá escrito, Sim. tá Esse é um tá dos tudo grandes certo. planejamentos, inclusive. É. No aluguel, contrato da... Desculpa, eles não queria te interromper, mas é o planejamento do PIS e da COFINS é esse, entende? Né, eu tenho uma holding que tem o imóvel da empresa, eu alugo daquela holding, ela paga 3,65 de PIS e COFINS, porque está no lucro presumido, mas eu tomo 9,25. Esse é um planejamento Sim. que quem estava no lucro real e se organizou fez um planejamento adequado. Ao longo desse tempo gerou esse crédito a maior, né, porque ele conseguiu economizar. Que o governo chama de resíduo tributário, né? Exato. É aquele imposto que ninguém pagou e alguém tomou crédito. No ISS a gente tem muito isso também, porque o ISS é um tributo que ele é cumulativo. Né? Então, se a transportadora faz um frete ali municipal dentro do mesmo município, ela paga ISS e ninguém toma crédito daquele ISS. Né? Então, isso é uma das disparidades que a reforma vem para acabar também, que é o tal do resíduo tributário. Eles não querem deixar resíduo tributário nenhum. Né? Tem a questão da não cumulatividade plena. Né? O que é a não cumulatividade plena? Se teve o débito na saída, eu vou tomar o crédito na entrada. E eles querem acabar com isso, entendeu? A própria legislação acaba com isso, né? Nesse exemplo do Simples que eu dei. Então, só concluindo o raciocínio da escolha de fornecedores. Imagina que tu, lá na Edine, tu vai ter que ter uma equipe cadastrando o fornecedor e tu vai ter que perguntar para o teu fornecedor se ele é do Simples Nacional e se ele está pagando o tributo por dentro ou por fora. Para te poder fazer a escolha da compra. A única exceção é o TAC. A única exceção é o TAC. A única exceção... Mas o TAC vai ser bom, né? TAC, pessoal, transportador autônomo de exato. cargas, né? Hoje a gente toma crédito de 75% do valor pago para ele, né? Exato. Então, se tu pagar, por exemplo, tu é a transportadora, tem um frete de 10 mil, pagou 8 mil para o subcontratado, tu vai pagar 75% sobre os 8 mil, que eu não faço ideia de quanto seja. Aplica 75, aplica 9,25. Então, tu vai ter uma diferença ali que tu acaba pagando, por isso que muitas transportadoras, inclusive, elas querem só CNPJ com mais de 3 caminhões para poder tomar todo o crédito cheio. Né? Isso aí vai melhorar nesse aspecto, né? E daí tem outro ponto ainda sobre isso que eu estou falando da escolha de fornecedores, que é a questão da competitividade dessas empresas que estão no Simples, né? Porque a empresa, por exemplo, que vende pneu e está no Simples, ela não vai poder concorrer com a Tipler. Não vai. O que mais tem hoje é oficina, né? Oficina no Simples. Mão de obra ali. A gente faz já tem esse cuidado lá por causa do crédito da ICMS. Então, peça a gente só compra de quem é do lucro real que paga ICMS para poder ter o crédito, né? Mas a mão de obra ali é sempre uma empresa do Simples, então tu não toma crédito daquilo ali.
Mas é um cuidado que tem que ter. A empresa que é bem organizada tem que... Primeira coisa, né? A ISO 9001 que a gente tem lá tem essa função também. Uhum. Não tem essa de, apareceu um fornecedor agora e vamos comprar dele. Tem que fazer lá, ver se o cara tem o requisito tributário, se ele é do lucro real. Isso aí é trabalho de gestão, né, turma? Que nem todo mundo tem. E é um trabalho que tem que ser feito preventivo, né? Não adianta depois que comprou e querer tomar o crédito, Exato. que não vai existir. Exatamente. Bom, falamos de reforma tributária, que era uma premissa do nosso encontro aqui hoje. Eu né? acho que já deu uma luz, né, Tony? Assim, olha, pessoal, se tu tá no lucro presumido, acende todas as luzes aí nesse momento, né? Se tu tá no lucro real, veja teus fornecedores, pensa sobre isso. Simples Começa Nacional. agora já, né? Acho que foi bem esclarecedor esse ponto aqui, porque eu confesso que eu falaram tanto que ia ser ruim para o transporte a reforma que eu já estava ignorando. Assim, já deixa esse pano Cai negação. Deixa o ano que vem, nós vemos isso aí. Mas é importante já ter essa qualificação dos fornecedores agora, já organizar. Eu acredito que esse negócio de pejotizar o trabalhador, o colaborador, o governo vai fazer alguma coisa nesse sentido, Com porque certeza. eles não vão perder esse dinheiro do INSS lá. Eu acho que é um desafio aí pela frente, né? Tem mais os riscos inerentes, né, à pejotização. Inclusive, teve um posicionamento agora do STF, né, com essa questão. Poderia falar um pouco sobre isso, doutor? É que já é uma matéria mais trabalhista, É mais né? trabalhista, né? É mais trabalhista, mas sim, é uma preocupação constante, assim, no âmbito da Receita Federal, nesses, como a gente falou do relatório de fiscalização, eles falam da pejotização predatória, e é uma fiscalização facílima de ser feita, né, Tony? Sim. Porque tu pensa o seguinte, tem lá o motorista X... João da Silva, conhecido João da Silva, ele só emite nota contra a Edine. Né? Então, assim, ao longo do ano, ele só emitiu uma nota por mês. 12 notas para Exato. Né? Todo mês. E isso vale também para administração, para Olha, para fiscalização, mais fácil impossível, né? Porque aí há uma relação trabalhista, há uma relação de habitualidade, subordinação, todos aqueles critérios que a gente vê na área trabalhista. Então, vou fazer esse planejamento, mas olha a facilidade para o fiscal se ele quiser fiscalizar. É complicado. Pessoal, preciso falar uma coisa muito importante aqui, para não deixar para o final, dos nossos apoiadores. A Tipler, ela fornece nota com crédito. Recapadora Tipler, 50 anos da história, aqui do Rio Grande para o Brasil. A melhor recapagem do mercado é com bandas Tipler. Nós temos também a 3S Tecnologia, que serve para aquilo que nós comentamos antes também, né, das câmeras no veículo. Então, estamos com um projeto legal aí com a 3S, com instalação de câmeras, que vê a fadiga do motorista, que lê o trânsito com inteligência artificial e avisa o motorista dentro da cabine, além de todas as outras soluções, inclusive a 3S está com a Autolife agora, que é uma empresa de blindagem de carretas, né? Então, vocês já ouviram falar em blindagem da carreta? Não. No Brasil precisa blindar a carreta, né? Para o cara não... eu perguntei na época para o Renan da 3S, Renan, mas quem é que vai atirar numa carreta? Porque blindagem a gente pensa em ataque com arma, né? E no caso, a blindagem é justamente para cargas de alto valor, por exemplo, uma carga de tablet, uma carga de medicamentos. E a pergunta, dá crédito de PIS e COFINS à blindagem ou não? É uma boa pergunta. Fica a provocação, hein? Pessoal da 3S, se a blindagem do caminhão vai dar crédito, acredito que dê, né? Empresa grande aí, vai estar no lucro real. Mas a função é não poder entrar, não poder cortar, né? Quando acontece esse tipo de roubo, eles cortam uma porta ali, um buraco no baú, e aí com a blindagem não é possível acessar aquela carreta ali. Então a Autolife também é uma marca 3S aí, que está entrando no mercado. E também a nossa querida TruquePag, vai aparecer aqui na tela. TruquePag é o melhor meio de pagamento de abastecimentos do Brasil. A TruquePag traz gestão, principalmente num assunto tributário que nós estamos falando aqui, que é a recolha das notas fiscais, de apresentar tudo lá para
o nosso contador, né? O Truquipag faz esse trabalho Vale de buscar pedágio uma também? nota que não apareceu. Vale pedágio também, tem também tag de pedágio do Truquipag. Tem emissão desse iote. E, além disso, é lenda que o preço do diesel fica mais caro no cartão. Com a Truquipag, tu consegue reduzir o teu custo com o diesel. Então, conheça o Truquipag, acesse os canais aí dos nossos apoiadores, que são apoiadores, são os melhores apoiadores que tem, tá? Esses 3 aqui. Muito bem. Eu queria perguntar uma coisa um pouco mais descontraída aqui. Eu queria saber das tretas, assim. Qual foi a maior treta que vocês lidaram na vida, tanto no jurídico quanto no contábil, assim? Qual foi chegou um negócio e disse, puta que pariu, isso aqui De novo isso. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça, que treta. Tony, vem tantas imagens na minha cabeça. É o dia inteiro. Vem tantos clientes, assim, que são aventuras que a gente passa, mas eu, compartilhando uma muito, muito boa, eu lembro de um cliente que teve uma fiscalização em loco. Sabe que a fiscalização, hoje em dia, ela está completamente online, mas tem aqueles casos em que a Receita identifica algo muito estranho e ela chama a polícia e vai no local. Vai com polícia. Vai com polícia. Cena de cinema. É cinema. E eu me recordo de um cliente, isso já faz um tempo, e felizmente resolvemos o caso dele, mas a questão foi a seguinte, ele tinha um planejamento tributário arrojado, ele foi fazer um curso em São Paulo sobre planejamento tributário, ele é gestor, foi fazer um curso de planejamento tributário em São Paulo e voltou com muitas ideias. E aí ele constituiu 3 empresas, tá? Enfim, uma vendia para outra, frete, era uma confusão. E uma no Uruguai ainda. Tá? Que beleza. Só que a do Uruguai ele não conseguiu fazer funcionar, mas assim, ele tinha 3 empresas e um planejamento bastante arriscado, justamente colocando o que havia de melhor para cada uma. E aí entrou foi a Receita com a polícia lá, verificar, porque tinha algumas questões que deram problema justamente por emissão de notas, ele já evidenciou na nota ali que tinha rolo, né? Rolo, confusão e caminhão. E aí, quando entrou a polícia, eles vão nos computadores, eles pegam backup de e-mails, etc. Mas a prova do planejamento foi a agenda do cliente. Ela abriu a agenda e estava todo o desenho. Eu vou abrir uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C. Vou vender isso. Então, ele desenhou o caso. E daí, quando chegou o processo no escritório, estava já assim a foto de todo o planejamento assinado pelo cliente, praticamente. Na agenda pessoal dele. Mas, felizmente, depois de... Isso também é uma questão que é interessante, né? Quando ele chegou no escritório, esse cliente, ele chegou bastante desesperado, porque apesar dessa ideia mirabolante que ele teve, ele é dessas pessoas que começou crescendo, trabalhando, muito trabalhador. Empresa de que tamanho, mais ou menos, assim? Milhões? Não é médio porte. Tá? Era um cara trabalhador, tá? A esposa também trabalhava na empresa. E ele chegou no escritório, assim, olha, num estado muito complicado, assim, inclusive mentalmente, assim, sabe? E daí eu falei, olha, tu se preocupa em vender, eu me preocupo com o processo, e a gente vai tocar isso aqui junto. E ao longo do tempo a gente foi tocando, foi fazendo as defesas, etc. Conseguimos reduzir um pouco o débito, e agora, nesse último refaz que tivemos mês passado aqui, no estado do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu... incluir o restante. Quitar a outra parte, mas foi um longo percurso de brigas. E isso é importante, Tony, porque é aquela coisa, tá? E quando bate na minha empresa uma receita, quais são, o que acontece? Eu saio correndo pelo porta dos fundos. Liga para o advogado. Mas a questão é a seguinte, existe um processo administrativo fiscal. Se hoje nós vamos ver todas as grandes empresas brasileiras, pensa nas maiores, todas estão cotadas em bolsas, todas as grandes empresas, todas elas têm um planejamento tributário que assumem determinados riscos, porque elas conhecem como funciona em caso de fiscalização. Em caso de fiscalização, nós temos direito de defesa perante a Receita Federal ou estadual, dependendo do âmbito, e perante o CARF em segundo grau.
Esses processos administrativos, eles têm uma média de duração. A média que a FGV levantou foi de 5 anos, mas isso já faz um tempo, eu acredito que aumentou. Então, se tu levas um auto de infração da Receita Federal hoje, se tu tens argumentos para se defender, pelo menos por 6 anos tu não vai pensar naquilo, entende? Assim, tem uma defesa tendo bons argumentos e bons, digamos, um bom trato do processo administrativo, tu consegue levar por 6 anos em boa discussão, franca discussão com a Receita Federal. E depois ainda tem a via judicial, que aí já fica um pouco mais complexo, porque já começam a envolver custos, né? Começa a perder CND, e existem outros problemas. Mas a questão do controle da empresa, de ter assim, olha, bom, levei uma multa, o que eu faço hoje? Ter alguém para, vamos nos defender, é fundamental tu ter uma boa estratégia já prevista, né? De crise, vamos colocar assim. Então, esse conhecimento me parece importante para esse que faz, sabe? Olha, né, o risco tem que ser calculado, tem que ter fundamento jurídico, por mais que a Receita não aceite determinado insumo, como eu falei aqui o exemplo do uniforme, nós temos um parecer jurídico que dá amparo, se vier a fiscalização, a gente se defende aí por bastante tempo. Então, queria trazer essa informação que me parece importante, sabe? Eu tenho uma pergunta, antes de eu falar dos meus casos mirabolantes aqui, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Fernando. Acontece de empresário ser preso por não pagar imposto? Assim, pode acontecer, tá? Eu vou dizer, hoje no escritório eu recebi um inquérito policial de uma empresa que eu acho que posso compartilhar o caso, Claro, Tony? claro. Olha a situação. A empresa, eu sei que eu estou dando uma volta para responder a tua pergunta, mas eu acho que ilustrar vale a pena. A empresa transporta para um grande embarcador do Brasil. Quem emite o CTE é o embarcador, não é a empresa, tá? Em nome da empresa. Em nome da empresa. Então, a empresa deu o certificado dela, o embarcador emite o CTE, tá? O embarcador emitiu os CTEs todos errados. Todos errados. Tá? Teve fiscalização tributária. Eu não vou falar, logicamente, o nome da empresa, mas deu um auto de infração que passou de 10 milhões. Caraca. Tá? A gente fez a defesa, foi muito difícil, levamos para o judiciário e ganhamos no judiciário recentemente, agora, dezembro do ano passado. E hoje chegou um inquérito policial porque queria apurar se houve sonegação fiscal, porque sonegação fiscal é crime. Aí, felizmente, eu consegui juntar a defesa dizendo, olha, tanto não teve sonegação fiscal que a gente anulou. Mas o que eu quero... Vou trazendo essas histórias para alertar. Olha, de vez em quando chega um grande embarcador, né? Empresa cotada na bolsa, etc. E pede, não, deixa que eu mando, faço teu CTE aqui, se tu quiser transportar para conosco aqui, eu imito o CTE. Imagina a dor de cabeça para esse transportador, tendo que acordar, dormir, pensando nessa situação que deu certo, mas poderia ter dado errado, sabe? Então, Elis, pode ser preso, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro são os dois grandes crimes que podem vir a ser, mas, olha, é raro, é raríssimo. Eu, na minha carreira, ainda não tive nenhum exemplo, assim, não passei por nenhum exemplo dessa gravidade, né? Mas eu tenho também uma história para contar de uma empresa da Serra, que eu atendia na época, que ela tinha um planejamento tributário, como é que é, doutor Fernando, a expressão? Arrojado. Arrojado. O planejamento tributário arrojado. Eram 3 empresas no Simples Nacional e uma no Lucro Real. E, obviamente, os funcionários estavam registrados nas empresas do Simples Nacional. E teve um rolo de um romance lá dentro. E aí brigaram, né? O casal brigou e o cara que saiu denunciou a empresa. Foi uma denúncia, não foi? Foi uma denúncia. E a cena foi de cinema, assim, também. Eles entraram na empresa com a polícia, foram no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, foram na casa dos sócios e confiscaram todos os computadores da empresa e levaram. Então, tipo, por causa de um planejamento tributário arrojado. Daí, aí eu não sei como é que terminou a história. Eu sei que tinha advogados lá que estavam defendendo também, mas a alegação da Receita Federal era que era um grupo econômico e teria que ser tributado tudo na empresa do Lucro Real, né? Então, foi
Foi bem... Tem com frequência isso, né? Uma empresa do lucro real com outras empresinhas do Simples ali, prestando serviço em tese, e aí vira grupo e dá confusão. Mas Sônia, vamos pontuar que o pessoal não é para vocês ficarem com medo de ser preso, tá? Mas o ponto, acho que é a sonegação, lavagem de dinheiro, e isso é passível de prisão. Tem o cara que declara o imposto dele, mas não consegue pagar por motivo A ou B, ele não vai ser preso. Então vai ter que negociar ali, né, para pagar. Tony, essa é uma questão importantíssima. Tá? Até para deixar o pessoal entender a diferença de sonegação e Sim. sonegar é quando tu não declara. Exato, né? mas olha só o risco, né, Tony? Se tu não declara, tem chance de ter um crime envolvido, e se a Receita cobrar, como foi um ato ilícito, ela pode passar para o CPF do sócio. Tá? Agora, se eu declarei e não paguei, dever não é crime. Eu dever tributos não é crime. Então, se eu declarar e não pagar, a Receita não tem condições, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, de quebrar o CNPJ e chegar no meu CPF. Diferente do que acontece no trabalhista, por exemplo, a empresa está sem capital, já passa para o sócio. Não, no tributário não. No tributário, para passar para o sócio até a cobrança da dívida, tem que ter o ato ilícito. Né? Então, e um dos atos ilícitos é a sonegação, é não fazer as declarações. Tenho certeza que ele já recebeu alguma empresa com tudo zerado, né? Sim. Para conseguir CND, a empresa vai lá e declarar, não, tudo zerado, agora não tenho dinheiro para pagar esse mês. Tira a CND. Não declara para justamente não ter imposto a pagar, né? Que daí é sonegação. Aí é sonegação. Aí é fumo, gurizada. É fumo grosso. Aí. Muito bem. Eu vou puxar aqui umas perguntinhas que nós tivemos. Eu tinha deixado aqui também. Umas perguntinhas que nós tivemos no story de ontem. Peraí. Ih, rapaz, ele caiu fora aqui. Peraí que eu vou achar ele aqui. Perguntinhas do nosso story de ontem, que eu abri uma caixinha no Instagram para perguntas. Gostei dessa prática, vamos repeti-las. Aqui eu tenho uma boa já. Para eles. Crédito de PIS e COFINS sobre pedágios. Esses dias nós estávamos agora com essa discussão. Agora é a oportunidade. Paga imposto sobre pedágio, não paga imposto sobre pedágio. Como é que é essa confusão? Vamos resolver isso aqui agora, hoje. Vamos resolver agora. Eu começo? Comece, eles têm toda... Tá. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Vale pedágio é uma coisa, pedágio destacado no CTE é outra coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é o vale pedágio? É aquele valor que o embarcador é obrigado a prestar para o transportador. Então, a partir do momento que o embarcador faz a obrigação dele, que é ir lá entregar o vale pedágio para o transportador, esse valor não vai estar no CTE. Concorda? Se o valor não vai estar no CTE, ele não é receita da transportadora. Sim. Se ele não é receita da transportadora, não tem tributação nenhuma nisso. Essa que é a confusão que estava dando lá no grupo da mentoria, né? O pessoal não estava sabendo separar o que era vale pedágio. Vale pedágio é uma coisa, né? Por pedágio. Isso, pedágio destacado no CTE é outra coisa. Tranquilo até aqui? Até aqui, ok. Até aqui, ok. Beleza, vamos então para o pedágio que é cobrado dentro do CTE. Se por algum motivo o embarcador não deu lá o vale pedágio, o transportador vai lá, cobra o pedágio do embarcador dentro do CTE. Descrito lá no CTE, né? Frete, valor, pedágio. Isso. Ou até mesmo pode estar incluso dentro do valor do frete, sem estar destacado. Pode acontecer isso? Pode. Pode. A Edine pode ir lá e dizer assim, olha, complementa. Não pode, mas acontece. Acontece muito. Acontece muito. Mas acontece. É raro, mas acontece. Não pode, mas acontece. Eu posso dizer para o meu cliente assim, ó, o preço do frete é 1.000, com o pedágio é 1.100. E aí eu vou colocar no campo de frete valor o 1.100. Não está destacado o pedágio, mas ele é receita da transportadora. Então, daí, essa que é a discussão. O pedágio que está ali destacado no CTE, ICMS, tá? Vamos separar também os tributos, né? Porque estava dando confusão disso. Exato. Tributa, não tributa, falaram que não tributa. Não tributa o quê? ICMS, PIS ou COFINS. São 3 tributos que estão envolvidos. Então, vamos falar primeiro de ICMS. O ICMS só existe um estado que tem lá na legislação o benefício de não pagar ICMS sobre o pedágio. Sobre o pedágio está descrito no CTE. Isso, que está destacado no CTE, que é o estado do Paraná. É o único que no regulamento do ICMS daquele estado diz lá, não me recordo de mais nenhum outro. Os outros pagam, então, o
Isso. Base de cálculo faz com o pedágio junto. Isso. E daí o que a gente tem que lembrar aqui, né, quando a gente fala de ICMS? Que o ICMS ele é sempre um imposto devido para o estado onde inicia o frete. Uhum. Então, não importa onde que a transportadora está inscrita, esse ICMS vai incidir para o estado onde inicia. A Edine é do Rio Grande do Sul, mas ela iniciou um frete lá em São Paulo. Ela tem que analisar o regulamento do estado de São Paulo e entender se aquele estado ali permite ou não excluir o pedágio da base de cálculo do ICMS. Porque eu estou dizendo aqui que o único estado que permite é o Paraná. Uhum. Ficou claro essa parte do ICMS? Sim. Então, o Rio Grande do Sul Se tem... aqui no Rio Grande do Sul ou em São Paulo tu emitir um CTE com frete, valor e pedágio, o ICMS vai ser calculado com a soma do frete, valor e pedágio. Exatamente. Uhum. Tá, beleza. Vamos agora para o PIS e COFINS. O que acontece com o PIS e COFINS? A base de cálculo do PIS e COFINS que é definida na legislação é o faturamento da transportadora. Uhum. Então, isso é a regra. O que é base de cálculo? Faturamento. Então, o que a gente entende? Se dentro do faturamento existe o pedágio, tá lá, tá na receita do CTE, tem o valor do frete peso, pedágio, frete peso 1.000, pedágio 100, 1.100 é o valor da receita. Uhum. Teoricamente, teria base de cálculo para PIS e COFINS, porque o PIS e Porque COFINS... ele compõe a receita. Porque ele compõe a receita, Uhum. exatamente. Então, até isso foi uma matéria, né, doutor Fernando, que a gente nem falou sobre isso. Nós atendemos alguns clientes em comum. Uhum. Nós lá na Grantos e o doutor Fernando no escritório lá do Zanella. Então, teve já alguns clientes que a gente fez esse planejamento para o cliente, que é fazer o quê? Pegar esse valor do pedágio e dizer na contabilidade que ele não é uma receita. Ele é um reembolso que eu tô recebendo do meu cliente. Uhum. Porque se eu estou dizendo na contabilidade que ela é uma receita e vou lá e vou querer excluir da base de cálculo do PIS e COFINS, se essa empresa entrar em fiscalização, a Receita Federal vai lá e vai olhar como assim? Mas não é o caso dele ter que ter a despesa de pedágio também para uma coisa, e daí esse pedágio geraria o crédito da PIS e COFINS? Eu posso complementar aí sobre essa segunda pergunta, então. O que a Elis colocou de uma forma muito clara. Olha, se foi um vale pedágio, se foi antecipado na minha tag, é uma despesa do embarcador. Uhum. Então, mas por que é uma despesa do embarcador se eu que estou usando o vale pedágio? Porque a lei diz. Uhum. A lei do vale pedágio atribui ao embarcador, ao contratante, o dever de antecipar o pedágio. Então, é uma despesa dele por determinação legal, Uhum. certo? Se ele não faz isso, inclusive, né, Tony, Elis, vocês sabem que o transportador poderia cobrar uma multa deles por ele não ter feito a antecipação do vale pedágio, que é o dobro do frete. Então, se eu transportei durante um ano para um embarcador que não me pagou, recebi R$1 milhão de transporte ao longo daquele ano, se ele não me antecipou o vale pedágio, é isso que diz a lei, eu tenho o direito de cobrar uma multa de R$2 milhões contra ele em benefício da transportadora. Tá? Por quê? Porque o objetivo da lei é permitir o livre fluxo do mercado. Esse era o objetivo da lei. Olha, o transportador tem que conseguir fazer o transporte de forma livre. Ele não pode ficar tendo que antecipar a despesa para o embarcador. Tá? Uhum. Dito isso, essa mesma lei diz o seguinte: o vale-pedágio não integra a base de cálculo dos tributos. Então, sobre ele não incide ICMS, PIS e COFINS. É isso que ele está dizendo. Porém, se não é vale-pedágio, se ele integrou o valor do frete, nós já não estamos falando dessa figura jurídica. Uhum. Nós já estamos falando agora do pedágio normal. Até pouco tempo, Tony, agora entrando na tua pergunta, mas o pedágio não me dá direito ao crédito? Depende. Se eu recebi vale-pedágio, não, porque não foi uma despesa minha. Tá? Agora, se o pedágio integrou o valor do frete ou foi um reembolso, aí permite o crédito porque passou a ser uma despesa minha. A Receita Federal, eu já participei de fiscalizações, Elis, que a Receita glosou todos os créditos de pedágio. Tá? Dizendo o seguinte: olha, isso aqui não é despesa tua. O que é glosar? Glosar é dizendo o seguinte: olha, então tem direito a esse crédito. Tomar uma multa de 75% sobre ele ainda. Tá? Que beleza. É tranquilo. Tá, mas só para dizer, recentemente a Receita mudou o entendimento. Há 2 anos atrás saiu uma solução de consulta dando direito ao crédito de PIS e COFINS sobre o pedágio. Então, eu espero que deu para entender, olha, vale pedágio não integra a base de cálculo. Se integrou a base de cálculo, tenho direito ao crédito no meu custo de pedágio. Tem uma questão no frete de carga fracionada também nisso, né? Porque carga fracionada não tem vale pedágio. Uhum. Tá? São
vários embarcadores. São vários embarcadores e o preço que eles cobram do pedágio muitas vezes não corresponde ao pedágio. Então, são outras receitas. Daí também a tributação de PIS e COFINS, porque são outras receitas e ele se acredita naturalmente do pedágio que ele gastou. Ele vai usar o crédito. Então, por exemplo, mas mesmo que tu receba o vale pedágio, teu caminhão roda vazio, passa na tag do Sem Parar lá e gasta R$1.000 por mês. Esses R$1.000 eles podem ser utilizados na despesa da empresa. Sim. Porque é uma despesa paga por Sim, está vazio o caminhão, inclusive. Claro. Muito bem. Muito bem, se encaminhando para o final aqui, pessoal, eu estou tentando fazer um podcast mais curto, mas os assuntos são tão bons e tem tanta coisa ainda que eu pensei aqui, disse, não, vamos ter que deixar para uma próxima aqui. Eu vou pegar mais um... Tony, eu vou provocar, desculpa, é que apitou no meu ouvido aqui. A questão do vale pedágio se aplica também na subcontratação, né? Então, assim, como tu está prestando esse serviço, por esse podcast é uma prestação de serviço ao teu mentorado e ao transporte. Né? Então, assim, poxa, tu é uma transportadora que subcontrata, tem que antecipar o vale pedágio. Porque se não antecipar o vale pedágio isso é muito importante, gurizada. E aí é uma despesa que te dá direito a crédito. E se não antecipar o vale de pedágio de terceiros, ele vai entrar uma ação contra você, cobrando a dobra do valor do frete. Hoje o prazo prescricional é 1 ano, mas já foi 10. Então, assim, muito cuidado. Né? Eu estou com aquele transportador terceiro que eu não estou antecipando vale pedágio, daqui um pouco ele entra cobrando a dobra do frete da minha transportadora. Isso está muito comum. É importante destacar que essa multa é sobre o valor do frete e não do pedágio. Exatamente. Do frete. Muita gente vem e pergunta, como é que começa um transporte, eu quero começar sem caminhão. Aí o cara começa agenciando. Ele ganha uma comissão só da transportadora, mas daí ele pega um cliente, um embarcador, começa a fazer o agenciamento. Paga lá os terceiros, sem recolher o vale pedágio para o cara, o embarcador não pagou ele se torna o devedor do terceiro. E uma pergunta técnica aqui. Nesse tipo de caso, por exemplo, o embarcador pode ser chamado para o processo? É comum. Muito comum, né? Muito comum. Por isso que o embarcador, né, esse podcast é para transportador, mas se tiver um embarcador assistindo aqui... Cuidado. Cara, é mais fácil. Os embarcadores que a gente atende recolhe tu o vale pedágio, entra na negociação, tu faz o vale ali, seja terceiro, seja caminhão de frota, que é a maneira mais segura de se fazer a operação, né? Evitar problemas ali na frente. Com certeza, Tony, eu já dei palestra sobre esse tema na Fiergs, alertando embarcadores, e me chama a atenção que grandes embarcadores já sofreram ações milionárias sobre esse tema, somente há pouco tempo começaram a antecipar o vale pedágio. Eles diziam, não, vou te pagar em 120 dias, o frete e o pedágio. Né? Então, é um tema bem sensível, né? E tem que ter atenção, pelo menos para nós não sofrermos essa multa. Muito bem. Rapaz, tem muita pergunta boa aqui, mas tem uma aqui que essa parece muito, né? Vou fazer só as perguntas meio nó cego, assim. Para eles. Fáceis não, para mim, essa aqui esse é o ponto, pessoal, que vocês precisam mudar. O transportador pequeno, sei que, né, todo mundo está começando, está aprendendo, mas tem que mudar o mindset aqui, que é essa aqui dos 14 mil. Cadê a pergunta dos 14 mil? Pago 14 mil de imposto no Simples. Vale a pena mudar para o lucro real? Nossa, muito genérica essa pergunta. A resposta, doutor Fernando, depende. Depende, pessoal. Posso já responder? Claro. É 14 mil sobre o quê, né? 14 mil sobre o quê e o que está envolvido ali dentro. Para responder essa pergunta, o que vocês têm que fazer? Tá? Primeira coisa, apurar o que compõe esses 14 mil, de onde que ele vem, no Simples Nacional. Então, lá, nessa apuração, vai estar detalhado lá o que paga de ICMS, o que paga de PIS e COFINS, o que paga de RPJ, o que paga de contribuição social. Beleza, tenho os dados aqui para fazer alguma comparação. Comparar isso com quanto pagaria se fosse lucro presumido. Daí, lá no lucro presumido é fácil. Pego a receita, aplico os percentuais lá de presunção, que eu falei, nos 8% e 12%. PIS e COFINS seria 13,65%. Beleza, já tenho dados para comparar o arroz com arroz. Porque às vezes o pessoal quer comparar
feijão com laranja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, primeiro tem que ter dados comparativos. Tá? Isso é uma coisa. Lucro real, daí é mais complicado, porque esse cara tem que ter contabilidade para saber se vale a pena lucro real. Porque o lucro real, a base dos impostos é a contabilidade. Então, como é que eu vou saber quanto que ele vai pagar de PIS e COFINS se eu não sei o que ele tem de despesas que geram crédito? Isso tem que estar levantado, tem que estar apurado, tem que estar lançado, tem que ter em algum lugar. Daí eu vejo que, às vezes, os clientes nos procuram para fazer planejamento tributário e eles acham que a gente tem bolinha de cristal que vai saber o que eles gastam dentro da empresa. Que essa pergunta é clássica. É um dos tipos. Então, se tem contabilidade e se essa contabilidade está coerente com a realidade da empresa, né, que isso é outro detalhe bastante importante. Às vezes a gente olha um balancete, aconteceu isso ontem. Eu olhei um balancete que tinha 800 mil no caixa. E aí eu posso confiar nessa contabilidade para fazer planejamento tributário? E empréstimo bancário realizado no mês. Não, e assim, ó, esse balancete que eu olhei ontem, o lucro líquido do cara era 88% da receita. Um balancete, me mandaram isso. Lucro líquido 88%. 88% lucro líquido. Quem é essa empresa? Vamos comprar ela. Essa empresa está dando muito lucro. E um caixa de 800 mil. Então, tipo, aquilo ali é nítido que a contabilidade não é fidedigna com a realidade do cara. Daí, como é que eu vou fazer um planejamento tributário disso? Não tem como. Então, sendo mais objetiva com a resposta, tem que ter dados e tem que comparar dados para ter a resposta. Não tem resposta pronta. Como é que é o slogan aquele? Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Ela tem um slogan. É. Tu tem que criar um slogan. Eu tenho que criar. É que o doutor Fernando não é blogueirinho, né? Eu e tu que somos. Tenho essa falha. É difícil para mim. Muito De bem. repente aprendo com os mestres aqui um pouco mais. Muito bem. Pessoal, chegando aqui ao final, nós temos mais uma pergunta na finaleira aqui, mas eu quero primeiro já fazer o nosso momento presentes aqui. Doutor Fernando, vou pegar aqui, ó, nós temos aqui uma sacolinha da Tipler com Que legal. um Moleskine da Tipler. Eu gosto de Moleskine. Aí temos aqui também um bloco de notas da Tipler. E, por último, tu abre essa e mostra aí. Essa aqui eu vou abrir. A Elis também vai ganhar um igualzinho aqui. Deixa eu passar aqui, peraí. Que legal essa surpresa, Olha né? só. Café com Aqui Tony. também, Que legal. Canequinha do Café com Tony. E Muito também, legal. ó... Obrigado, Tony. E vamos lá, né? 3S e a TruckPag tem que me mandar uns brindes aí. Muito bom. Manda os brindes. Obrigado. Tá faltando. A Tipler já mandou. Muito legal, muito obrigada. Muito Adorei. bom, muito bom. Gente, esse é um podcast feito de transportador para transportador e, por isso, transportadores, né, são todos, não? Desde o cara do caminhoneiro, que tem uma empresa que ele trabalha em cima dela, literalmente, ali, né, o caminhoneiro em cima do seu caminhão, ele é um empresário, ele é uma microempresa. Pequenos, médios, grandes transportadores que estão nos assistindo, pessoal que trabalha no transporte também, que tem o sonho de empreender no transporte, motoristas que sonham em ter o primeiro caminhão. Então, eu vou pedir aqui para a Elise e para o doutor Fernando o aconselhamento final, a última pergunta. Qual é a dica de ouro para quem quer começar uma transportadora do zero? Quem vai começar agora, quem tem esse sonho? Começa com planejamento tributário. Bem objetivo. Muito bem, concordo plenamente. Começa entendendo, né, como que essa transportadora vai ser tributada, o que tu tem em mente, se tem em mente adquirir mais caminhões, durante qual prazo, né, porque hoje, se a transportadora começa com um caminhão, ela vai ter, sei lá, 100 mil, 100 e poucos mil de faturamento. Mas isso vai durar por quanto tempo? Qual é a previsão? Isso tem que estar previsto no radar, né? Porque nesse primeiro ano, se a transportadora já tem uma ideia ali de crescimento, ela já não pode entrar no Simples. Porque o Simples tem aquela questão de quanto mais aumenta o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, né? A alíquota é definida pelo faturamento acumulado dos últimos 12. Então, isso já tem que estar em mente no momento da abertura. Porque a gente está falando de 12 meses, que é um prazo curtíssimo, né, para planejamento. Então, se já tem isso em mente, que vai ter um aumento de faturamento, daqui a pouco já faz uma comparação de quanto que pagaria de lucro presumido, já faz uma comparação de quanto pagaria se fosse lucro real, porque o lucro real é um regime tributário que está disponível para qualquer empresa. Então, a transportadora pode começar já no lucro real, se isso for vantajoso para ela.
Então, Até seria lógico, né? Porque o começo da transportadora é o início que tu só tem despesa. Tu investiu no caminhão, investiu na sede, investiu nisso, tu tá com uma despesa Exato. E gigantesca. mesmo quando não tem caminhão, você vai começar sem, né? E aí o pulo do gato do lucro real também, falando nessa questão de início, que tem mais despesas do que receita, é que se a transportadora está operando no prejuízo, ela simplesmente não paga imposto de renda e contribuição social. Então, daí o que o pessoal fala assim, mas eu vou entrar no Simples porque é mais fácil. Tá? Eu vou pagar menos ali no Simples, tá? Mas vai pagar menos o quê? Comparado com o quê? Né? Tem que comparar isso. Porque daqui a pouco vai pagar menos na guia do Simples, mas se fosse lucro real, ia pagar só PIS e COFINS. E pagando só PIS e COFINS, isso é menos ou é mais do que está pagando no Simples? Tem que fazer esse cálculo, não tem resposta pronta. Exatamente. E uma coisa assim, o pessoal começa sempre querendo crescer, né? E quando tu tá no Simples, a gente passou por isso em 2015, que eu comecei a mexer com terceirizar e tava no Simples. Eu fiz essas coisas erradas, tudo que eles falaram. Que eu já fiz. Sentiu na pele a dor do... E aí o Simples faturava um X lá com a frota, e aí do dia para a noite com o terceiro volume multiplicou o faturamento e foi duas alegrias, né? Aliás, uma alegria e uma tristeza, desculpa. Uma alegria que foi faturar mais, depois começou a vir o Simples cada vez mais alto, cada vez mais alto. Ficou uma dívida tributária lá que eu acho que até hoje nós estamos pagando. Eu tenho vários do casos parcelamento que ficou. Um caso assim de dívida na época de 300 mil reais para uma empresa que nem faturava isso por mês, eu acho. Então, é um erro comum não começar desse jeito, só com o olho no faturamento, crescer, a gente falou isso desde o início, né? E tu, doutor, qual a dica? Qual a dica de ouro? Faça uma mentoria com o Tony. Além disso, mas eu não vou perder a oportunidade, Tony. Quero registrar, te agradecer pelo convite. E eu queria compartilhar uma vivência que eu tive sobre o que hoje está sendo coroado com essa tua mentoria, podcast e tudo. O transporte, Tony, comecei já... O nosso escritório trabalha há 40 anos no transporte, eu não há tanto tempo, o doutor Zanella trabalha há 40 anos no transporte, mas eu via uma geração anterior no transporte, que eram os diretores, que são pessoas, empresários excelentes, mas não havia troca. Cada transportador era fechado no seu castelo e ninguém compartilhava as suas dificuldades, ninguém compartilhava conhecimento, como melhorar a gestão, como fazer. Todo mundo só gostava de exibir o caminhão. Comprei frota. E eu vi chegar uma geração nova, que foi da Conjovem, que foi entrando... Aqui o nosso exemplo foi do Setsergs, mas a Conjovem é nacional. E foi o Tony, um desses fenômenos que o objetivo foi compartilhar, perguntar, falar. Eu vi isso acontecer. E quando eu vi acontecer, eu falei, finalmente, sabe? Finalmente... há uma certa união que não é uma união institucional, é uma união orgânica. Não vem um presidente e diz, vamos fazer isso. Não, é a conversa entre diversos transportadores. Então, eu diria o seguinte, se tu vai começar uma transportadora, se informe ao máximo, consuma esse material, converse com os colegas que hoje as pessoas estão compartilhando. Essa é a minha visão, Tony, não sei se tu concorda comigo, mas o que eu via antigamente era todo mundo muito bem para fora, e opaco dentro. E hoje a gente vê nos grupos de WhatsApp, seja da Conjovem, seja da mentoria, todo mundo dizendo, sofri hoje uma autuação por tal coisa, alguém já sofreu por isso, como é que faz, Então, assim, tenha a audácia de se comunicar, de absorver conteúdo, de perguntar, né? Eu acho que o teu exemplo, Tony, é fantástico, eu te parabenizo de verdade, e foi muito, muito bom vir aqui conversar contigo sobre direito tributário com a Elis. Então, a minha dica seria essa. Muito bem, muito obrigado pela menção honrosa, né? E não é só com o Tony que tem conteúdo, né, pessoal? Temos a Elis também, agora está compartilhando cada vez mais conteúdos no online aí. Sigam o perfil da Elis, @Elisângela Pereira, contadora. Vocês viram aqui que tem muito conhecimento, então participem lá, sigam a Elis. Dr. Fernando é mais low profile, não sei se teu perfil é aberto lá. Claro, é @Fermace, até se alguém quiser, esse mês de junho
eu vou participar na pós-graduação da PUC, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, online, sobre tributação da infraestrutura, na pós-direito tributário aberto a todos, a administradores, contadores, advogados, e a gente vai falar sobre a tributação no transporte. Então, quem quiser participar, está aberto lá na PUC também. Mas... Muito bom, muito bom. Quem quiser ser cliente também, Zanella Claro. Advogados, Grantos, como é que é Grantos? Contabilidade. Contabilidade para transportadoras. Né? Para Para transportadoras. transportadoras. Contabilidade específica, eu sempre falo isso, né, na mentoria. Cara, procura alguém que entende do transporte. Pode existir uma contabilidade que seja generalista, entenda o transporte? Pode, mas tem tantas agora surgindo, né? A empresa da Elisa é uma que tem feito um excelente trabalho, então se especializem. Esse foi mais um podcast Café com Tony. Curta no YouTube, Spotify, segue, compartilha, se inscreve no canal, liga o sininho, faz o que tiver que fazer aí para estar ligado nisso aqui, porque hoje aqui eu tenho certeza que só com o conhecimento que foi compartilhado aqui pela Elisângela e pelo Dr. Fernando, tu pode até não ganhar dinheiro, mas tu evita de perder muito. Então, a grande parte do trabalho das transportadoras é descobrir meios de não perder o dinheiro, porque fazer o frete lá é fácil, não é tão fácil assim, mas fazer o frete é fácil, agora é muito mais fácil tu perder todo aquele dinheiro do frete e mais um pouco, né? Usamos o exemplo do pedágio aqui, é uma das coisas, tu pode daqui a pouco tomar uma ação aí que nunca mais a empresa se equilibra, né? Então, utilizem o conhecimento que está sendo gerado aqui e sigam as páginas, vocês estão convidados. Episódio 5 concluído com sucesso. Muito obrigado pela presença, Eli. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigada. Só sucesso. Valeu, pessoal. Beijos.